Já imaginou desprezar as pessoas que te deram a vida, tudo por ambição? Essa é a história de Luciana, uma corretora de imóveis de 42 anos, que via seus pais idosos, Dona Alzira e seu Ernesto, como um fardo. Eles moravam juntos num sobrado antigo, herança de família. Mas para Luciana, aquilo era um atraso de vida. Ela dizia para si mesma: a vida de todo mundo anda, menos a minha, presa por causa desses dois velhos. A ambição de Luciana era tão grande que ela começou a sabotar os próprios pais. Deixava de comprar remédios, ignorava consultas médicas e até escondia correspondências importantes. Dona Alzira, uma senhora doce e sensível, chorava em silêncio, sem entender o porquê de tanto desprezo. Seu Ernesto, um ex-metalúrgico orgulhoso, fingia não perceber a crueldade da filha, para não sofrer ainda mais. O plano de Luciana foi tomando forma. Sem que ninguém soubesse, ela encontrou um tabelião corrupto, falsificou as assinaturas dos pais e vendeu a casa por uma pequena fortuna. Enquanto contava o dinheiro, pensava com frieza: eles já estão velhos demais para entender qualquer coisa. A rua ou um asilo resolve. Com o dinheiro da venda, a vida de Luciana mudou da noite para o dia. Ela alugou um apartamento de luxo, comprou roupas de grife e começou a ostentar sua nova riqueza em jantares, festas e, claro, nas redes sociais. Em um único final de semana, a casa dos pais foi esvaziada. Luciana os levou para um abrigo improvisado, mas eles se recusaram a ficar. Sem ter para onde ir, acabaram na rua, sozinhos. Imagine o desespero. Dona Alzira e seu Ernesto, com mais de 70 anos, vagando pela cidade com apenas 2 malas. Eles não sabiam usar celular, não tinham acesso à internet, não tinham ninguém. Encontraram refúgio em um banco de praça, perto de um coreto. A primeira ajuda veio de quem menos esperavam. Um morador de rua chamado Tião, que dividiu com eles um pedaço de pão. Ele olhou para o casal e disse, com a sabedoria das ruas: já vi gente ruim, mas filha que joga os pais fora assim é raro. Os dias que se seguiram foram de fome, frio e invisibilidade. As pessoas passavam por eles como se não existissem. Tentaram buscar ajuda no CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, mas a burocracia foi cruel. Foram orientados a voltar para o endereço antigo, a casa que já não era mais deles. O ciclo de desamparo parecia não ter fim, mas naquela praça, o destino preparava um encontro. Vicente, um juiz aposentado de 78 anos, tinha o costume de passear por ali todos os dias. Ele notou o casal de idosos, viu a tristeza em seus olhos e decidiu se aproximar. Ao ouvir a história de abandono e traição, a indignação tomou conta dele. Vicente não era um homem de se conformar com a injustiça. Com um olhar firme, ele declarou: o mundo precisa lembrar que nem todo idoso é fraco, e nem toda filha é digna do nome. Vicente não estava sozinho. Ele convocou seu amigo Pedro, um jornalista investigativo, e juntos começaram a desvendar a trama de Luciana. A investigação de Pedro foi implacável. Ele descobriu a falsificação na venda do imóvel, rastreou o dinheiro da transação e encontrou as postagens de Luciana nas redes sociais, onde ela esbanjava a riqueza conquistada à custa do sofrimento dos pais. Mas a prova mais forte veio de testemunhas. O carteiro, que via a negligência de perto, vizinhos, que ouviam as discussões, e principalmente Silvana, uma amiga antiga da família, que contou o que viu no dia da mudança. Com a voz embargada, ela relatou: eu vi quando ela mandou o caminhão da mudança levar tudo. Os pais dela estavam chorando no portão, sem entender nada, com todas as provas em mãos. Vicente decidiu que a punição de Luciana não seria apenas legal, mas também moral. Ele armou uma armadilha. Se passando por um milionário excêntrico em busca de uma casa de luxo, ele entrou em contato com Luciana. Cega pela ganância, ela mordeu a isca na hora. Durante a visita a um imóvel caríssimo, ela se gabou, sem saber que estava sendo gravada. Comigo é assim.
Resolvo tudo. Até com família complicada, eu corto o mal pela raiz. Sem pena. Era a confissão que faltava. A hora da verdade havia chegado. Pedro publicou a reportagem completa. A manchete era bombástica. Filha abandona pais idosos na rua após venda ilegal de casa. A matéria trazia fotos, vídeos, o áudio da confissão de Luciana e o depoimento de seus pais. O caso viralizou instantaneamente. A sociedade se revoltou. A justiça agiu rápido. A conta bancária de Luciana foi congelada. O Ministério Público abriu processos por abandono de incapaz, fraude imobiliária e abuso contra idosos. A imobiliária onde ela trabalhava a demitiu por justa causa. Clientes cancelaram contratos. A humilhação que ela impôs aos pais voltou para ela, multiplicada nas redes sociais e nas ruas. Enquanto Luciana caía, seus pais começaram a se reerguer. Com o auxílio jurídico de Vicente, os bens foram bloqueados e a venda da casa foi anulada. O imóvel foi devolvido a Dona Alzira e seu Ernesto. A comunidade, comovida com a história, se mobilizou. Vizinhos trouxeram comida, roupas e ajudaram a reformar e pintar a casa. Com a ajuda de Sandra, uma enfermeira de uma organização não governamental de apoio a idosos, o lar do casal foi restaurado. Eles finalmente voltaram para o lugar onde construíram sua vida, agora em paz. Para Luciana, a queda foi total. Ela perdeu o apartamento de luxo, o carro, os amigos e a dignidade. Sem dinheiro e sem ter para onde ir, seu destino foi o mesmo que ela impôs aos pais. O banco da praça. Suja, magra e consumida pela vergonha, ela vivia ali, invisível para o mundo. Um dia, Dona Alzira e seu Ernesto estavam passando pela praça. Eles viram a filha encolhida no banco. Luciana levantou o olhar e, ao reconhecê-los, abaixou a cabeça, incapaz de encarar a dor que causou. Com a voz fraca, ela sussurrou: "Desculpem, me perdoem, por favor." Dona Alzira, com um coração de mãe que nunca desiste, se aproximou com lágrimas nos olhos. "Você nos ensinou que amor de mãe não morre, filha. Mas o perdão, a gente precisa merecer." Eles não abraçaram, mas também não abandonaram. Deixaram um cobertor, um pouco de comida e um recado: "Quando você se arrepender de verdade, saberemos. Mas não será fácil." Os meses se passaram. Aquele gesto foi o ponto de partida para a transformação de Luciana. Com o apoio da mesma organização não governamental que ajudou seus pais, ela buscou ajuda psicológica e começou a trabalhar como voluntária, cuidando justamente de idosos abandonados. Um dia, em um abrigo, ela reencontrou Tião, o morador de rua que ajudou seus pais. Ele a reconheceu e disse: "Viu só? O mundo dá voltas. Mas é você que escolhe se aprende com elas." No fim, Vicente a visitou. Ele a observou por um momento e falou: "A justiça te puniu. Agora, a decisão é sua. Você pode continuar culpando o mundo pela sua queda, ou pode recomeçar." Essa história nos fala de 3 bancos. O banco da praça, onde o abandono aconteceu. O banco dos réus, na justiça, que corrigiu a injustiça. E o banco da consciência, onde Luciana se senta todos os dias, refletindo sobre o valor da família, que ela quase destruiu. A lição é clara: desprezar quem te criou é cavar a própria solidão. A verdadeira riqueza está em cuidar de quem um dia cuidou de você. Obrigado por assistir a essa história emocionante. Se ela tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!